E eu queria, antes de falar do que aconteceu contigo, que é uma história extremamente bizarra Você e acha? cara, eu nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual e não sei por que isso não virou um Tá filme. virando. Ah, tá. Eu não posso dizer Tá. por onde está Cara, saindo, mas eu te digo me que faz é uma participar disso de alguma forma. produtora mundial. Cara, eu quero estar Tipo, o lançamento vai ser em 160 países. Então, Negócio porque assim. é uma história que quando eu soube, a gente tem um grupo aqui do pessoal que faz o canal, Aham. e a gente começou a comentar sobre a sua história, e a gente falou, cara, que história bizarra, fantástica, com reviravoltas. Ela é perfeita como. Claro, eu não queria estar na sua pele, é óbvio que não. Sim. Mas você vendo o final dela, ela é perfeita como um ciclo para você entender o ser humano, ou as facetas do ser humano. E eu queria, antes de você contar essa história, dar o contexto, que a gente tá falando de contexto, do que era a sua vida antes e o que ela é hoje. Qual é esse contexto da sua vida antes de acontecer essa tragédia que hoje eu não sei se você ainda considera uma tragédia ou Óbvio. ou um evento transformador. São as Não, duas coisas. não, não. Não dá pra falar pelo isso, amor né? de Deus. Eu não vou florear dor. É. Não vou. Isso me transformou numa outra pessoa. Não, doeu pra caramba. Não queria ter passado e não quero passar de E novo. não deseja isso pra E ninguém. não desejo, Exatamente. inclusive pra pessoa que fez. É. Não desejo. Entendeu? Porque eu aguentei. Mas eu sou, segundo a advocacia, a minha história é tese de inúmeros doutorados e mestrados da advocacia e da psiquiatria. Da psiquiatria também. Porque, segundo eles, eu sou o único caso que não se matou. Isso é a coisa mais incrível. Alguém que chegou perto foi o reitor da Faculdade do Sul, que foi acusado erroneamente por uma delegada da Lava Jato. Falou que ele tinha desviado verba. O cara afundou numa depressão pela vergonha, subiu na escadaria do shopping e se jogou. Caramba. Depois descobriram que ela tinha errado. Essas histórias, então, cara, a grande maioria, ou quase a totalidade, termina em suicídio. Ou em assassinato, né? No meu caso também não conseguiram me matar, mesmo com todo o poder de dinheiro e político por trás. Caramba. Né? Porque tinha senador envolvido, tinha ministro envolvido. Eu sei. Né? Então vamos ao contexto. Antes eu era o Felipe Heidrich, vindo da roça, sou criado na roça. E quando eu falo roça, é roça mesmo. Roça de Minas? Roça de Minas, no sentido de que, assim, você quer leite, você vai na vaca. Você quer feijão, você planta feijão. Você planta cana, espreme a cama, faz a garapa, o caldo de cana, bota no fogo pra virar rapadura, ralar e ter açúcar. Entendeu? Caramba. Eu fui criado nesse contexto, que a água era no gerador, não tinha TV. Você tinha uma parabólica, às vezes você pegava manchete, às vezes pegava Globo. Com bombrilzinho em cima. Com bombril. A gente colocava uma tela furta-cor na frente da TV pra ter a impressão de que ela era colorida, aí a pessoa ficava meio verde. Eu já vi isso, cara. Era uma TV de tubo que você tinha que ligar pra ela aquecer antes. Eu peguei essa época. Então, só que eu tô falando isso da década de 80, não tô falando isso da década de 50, mas entendeu? década de 80. Só que lá não tinha tecnologia. E a minha cidade, tipo assim, você passou mal, você precisa comprar alguma coisa, tem que ir na outra cidade. Você viajava pra fazer compra, ou pra ir no médico, não tinha nada disso. Então eu fui criado nisso até os 21 anos. E a minha família é de cafeicultores. Então, assim, meu avô meio que comprou metade da cidade, tinha muitos cafés, gado, ele também era dentista, ele também era ourives, ele também lapidava joias. Então, assim, para suprir a necessidade local, ele acabou fazendo tudo. E foi muito próspero com isso. Aos 21 anos, eu já era muito fora da realidade. A minha família queria, óbvio, que eu permanecesse lá para cuidar da fazenda, ou ser um dentista e tudo mais. Mas não, a cidade não me preenchia mais. As perguntas que eu fazia desde criança, elas nunca eram respondidas. Então, por exemplo, eu li toda a coleção de Machado de Assis com 9 anos. Caramba. Sabe, eu li Erich von Däniken com 11. Né, o cara que fala sobre ufologia, sobre extraterrestres, eram os deuses astronautas. Então, assim. E como você tinha isso na sua biblioteca? Você ia atrás? Não, ia atrás. Como era uma cidade turística, os turistas às vezes doavam livros para a biblioteca. E eu tinha parentes que moravam no Rio de Janeiro e levavam, sabe, deixava lá. E eu pegava e lia, e rabiscava. Eu tenho livros assim com a minha letrinha de 12 anos, de 11 anos, porque ficou no meu escritório externo, né? Porque o que ficou na minha casa eu perdi.
E aí, isso aqui tava no escritório externo. Tá. E aí, eu venho pro Rio de Janeiro e aí eu vou fazer música, né? Eu achava que a minha vibe era ser cantor ou instrumentista. Eu fiz música, fiz coral, regência, ópera, toquei piano. E aí fui fazer algumas matérias na mesma sala que se estudavam os teólogos. Eu cresci na igreja. Então, desde criança, Que eu igreja? era presbiteriano. Então, desde criança, eu era envolvido com as coisas de igreja. De criança, eu era líder das crianças, jovem líder dos jovens, adolescente líder dos adolescentes. Eu fui o diácono mais jovem da história do presbiterianismo na nação. Então, então, a religião e a Bíblia, eu li a Bíblia uma vez por ano, então com 20 anos eu já tinha lido 20 vezes, essas coisas. Sim. Eu vim pro Rio de Janeiro e aí decido fazer depois teologia. Faço teologia. Mas já vendo como uma vocação? Eu só- me apaixonei pela ciência da teologia. tá. A vocação veio depois. Tá. Até porque eu trabalhava secularmente, né? Secularmente eu tinha um emprego outro, né? E eu era muito próspero nesses empregos. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que tinham 13 filiais, ela era a 13ª no Rio de Janeiro. Eu assumi essa empresa em 2 anos, ela era a vice, só perdia para a matriz em Belo Horizonte. Então assim, Deus me dava muita prosperidade no que eu fazia. Até que em 2008 eu decido viver exclusivamente para a religião, para Deus. E aí eu começo a escrever, viajar, fazer conferências no Brasil e no mundo. Mas tem algum gatilho, alguma coisa que te faz mudar de ideia? Eu tive uma experiência com Deus. E experiência é coisa muito pessoal. Claro. Entendeu? Eu já era voluntário no lixão de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Já tinha passado 4 anos e meio lá dentro. Que eu sempre dizia assim, poxa, eu vim de uma família muito abastada. Eu nunca tive dificuldade nenhuma. Como que eu vou saber os problemas das pessoas? Então eu escolhi ajudar igrejas na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza é o limite que divide as favelas do Rio de Janeiro de Manguinhos Mandela, que é Terceiro e Comando Vermelho. Caramba. Entendeu? Onde meu tio foi assassinado, inclusive ali passando de um lugar para o outro. Eu decidi ficar ali ajudando. E eu falei, não é o suficiente. Então eu fui pro lixão, passei 4 anos e meio. E você imagina, né, uma pessoa que nunca tinha sentido cheiro de churume, né? E eu passei 4 anos e meio lá, fazendo a obra. E aí me tornei conhecido nacionalmente, comecei a participar de vários programas, rádio, artigos, viajar ao mundo e tudo mais. Como eu já estava num conhecimento, numa exposição muito grande, alguns amigos em comuns também me apresentaram uma mulher que me seguia nas redes sociais e que comentava algumas coisas e que tinha passado por uma tragédia muito grande, que veio a ser a minha esposa. Mas até então você não era pastor ainda? Não, eu já pastoreava, sim. Tá. Em 2009, eu terminei a faculdade e já cuidava da igreja. Tá. E aí, eu caso em 2013. Tá. Com quantos anos? Com 33. 33. E em 2016, eu acordo no hospício. 3 anos. 3 anos e... 3 anos e... É isso aí. 3 anos e pouco. Porque tive 1 ano de namoro também. Então você casa em... Eu caso em novembro de 2016 e 2013. E dia 14 de junho de... Hoje, faz 5 anos que eu saí do hospício. É mesmo? Hoje, dia 23. Hoje é dia 23? Faz 5 anos que eu fui resgatado do hospício pela minha mãe, que conseguiu me localizar e me retirar de lá. Mas espera que a gente tá... Como você foi parar no hospício? Então. É a lacuna que eu tô... É o elo perdido. O elo perdido agora. Eu tava num casamento que eu acreditava que era incrível. Fazia vídeos para casados, dava palestras para casados, para solteiros. Eu estava extremamente realizado. Como eu tenho uma facilidade muito grande de administração, eu tinha pegado tudo aquilo que eu produzia, mais do que minha esposa produzia, e eu transformei isso no império. Grana? De grana. Ah, é? Sem usar dinheiro de igreja. Eu nunca recebi da igreja. Caramba. Nunca recebi 1 centavo de igreja. Nunca aceitei. Eu desafio qualquer pastor de qualquer ministério dizer que me chamou para pregar e me pagou. Cobrou. Nunca. Eu pedia livros, venda de livros. Vende meus livros aí.
Tá. Entendeu? Só que os meus livros vendiam tipo 10, 15, 20 mil. Eu era assinante da Planeta, eu era autor da Planeta. Eu era numa categoria dos excelentes, junto com o Fábio, junto com Augusto Cury, essa galera. E aí eu construí um império muito grande. Só que eu comecei a adoecer, a passar mal, e a inchar muito. E alguns meses antes de tudo acontecer, a minha ex, ela dizia assim, olha, e se acontecer alguma coisa com você? Mas você estava inchando por quê? Por estresse de trabalhar muito ou não? Eu tenho as desconfianças, porque um dia, por exemplo, a minha boca começou a sangrar, eu tive que ir pro hospital e acharam um pó de vidro. Caramba. Eu achei que era cozinheira e mandei a cozinheira embora. Mas eu não tenho provas, então não vou fazer sequer sugestões. Sugestões. Mas fato é que eu comecei a inchar, ficar anêmico, adoecer, e eu tinha uma vida super saudável. Inclusive, minha ex é muito amiga da Flor de Lis. Não sei se você conhece. Muito amiga. Eu conheço. E aí, inclusive a Flor de Lis prestou todo o apoio a ela quando isso aconteceu. Aí, construímos o império e tal. E quando Bem sucedido. Pouco antes disso tudo acontecer, ela começou. E se acontecer alguma coisa com você? Símbolo da família feliz, né? Símbolo de uma família margarina e tudo mais. E se acontecer alguma coisa com você? Você viaja tanto, você tá doente, a gente vai ficar desamparado. A sua família que mora lá em Minas vai ter metade de tudo, eles nem vão saber usar. Caramba. Eu dizia, porque eu casei pra morrer casado. Eu dizia, ué, mas não tem problema, passo tudo pra você. E aí eu fui comprando as coisas no nome dela. Caramba. Mas não foi suficiente. 18 dias antes de tudo acontecer, ela me propôs alterar o regime de comunhão do casamento. Que era? Era comunhão parcial. Tudo que nós construímos depois era nosso. Antes era individual. Para separação total. Porque tudo já estava no nome dela, e agora com separação total, caso houvesse um divórcio, ela ficaria com tudo. E aí você eu falei, topou? não topei, eu faço um testamento e deixo para você. Mas isso criou um pânico na casa, porque ela não aceitou e começou a brigar e não sei o quê. Aí ela dizia que era pela faculdade da família dela, porque eles tinham uma faculdade que herdaram do pai, a Faculdade de Toledo de Araçatuba. Só que ninguém fala que, por exemplo, quando eles herdaram a faculdade tinha 41 milhões de dívida. Entendeu? Quando eu conheci ela morava de aluguel, tinha um carrinho errado, entendeu? E foi comigo que foi morar numa casa imensa de 1.000 metros de quintal, com um jardim lindo, num condomínio, lá no condomínio mais top do Rio, do bairro. Então, assim, aí ela não topou e começou a ter muito problema. Tá ok. Eu continuei cumprindo a minha agenda. Eu vim aqui para São Paulo e fiz um final de semana de conferências. Fui para Sorocaba dia 10 e no dia 11 eu estava em Campinas, na Nazareno de Campinas, aonde eu preguei sobre Jó. Dia 11 de junho de 2016, eu preguei sobre Jó. E eu falei assim, eu louvo a Deus por não ter passado o que Jó passou. Eu disse isso. Pra quem não sabe, a história de Jó é bizarra também. E eu complementei, se Deus me fizesse passar pelo que Jó passou, eu negaria Deus. Caramba. Até hoje eu peço essa pregação para essa igreja, eles se recusam, eles tiraram do ar e se recusam a me enviar. Nazareno Central de Campinas. Pô. Era a prova do que eu preguei. E 3 dias depois eu tinha perdido tudo. E acordei no hospício. Isso foi dia 11 de junho de 2016. Eu viajei a noite inteira de São Paulo para o Rio para chegar dia 12 de junho, que era dia dos namorados, era um domingo, e era aniversário dela, que fazia aniversário no dia dos namorados. Então nós comemoramos na igreja, com ceia, com crianças, festividades, não sei o quê, fomos almoçar, todo mundo feliz comemorando. Dia 12 de junho. Dia 13, eu vou pra empresa, vou pra empresa, porque eu tava em viagem, vou pra empresa organizar, chego em casa... Você tinha uma empresa? O que era? A Peregrino era minha. É porque a gente tá na justiça ainda. É muita coisa que eu perdi. Caramba. É muita coisa. A Peregrino era sua e de quem? Só minha. E por que você tá brigando, então? Porque...
Ela tinha procuração de plenos poderes, né? Ah, tá. Eu perdi até o INPI, eu tô na justiça até pela minha marca. Caramba, no INPI também estão contestando. Qualquer pessoa que comprar os meus livros antigos, que não são depois desse, os direitos não vão pra mim. Só pra você ter ideia. Caramba. Então essa editora aqui vai reimprimir todos os meus livros antigos, relançar com uma versão estendida pra eu poder ter direito do que eu escrevi. É. Que absurdo. Com detalhe que eu montei uma empresa pra ela deter os meus direitos, pra eu não ter que dar direitos pra outra empresa. Eu montei uma empresa pra administrar as minhas coisas. Certo. Entendeu? Era isso, basicamente. Caramba. Aí eu contratei um advogado pra gerenciar só as coisas da empresa. E esse advogado tava lá junto com a minha ex. É complicado. Tá. Mas aí 12 de junho... Tá, 12 de junho, então a gente tava na igreja se festejando. Dia 13 eu vou pra empresa pra cuidar de tudo. Dia 14, eu acordo, ela fala, a gente tem que conversar. Dia 14 é uma terça-feira. Cara, essa frase. A gente tem que conversar. Essa frase já gela. Então, não é, mas não é muito gela quando você tem uma pré-experiência com um pito. Exatamente. Eu não sei se aqui chama isso. Quando chama a atenção de alguém, vai te dar um pito. Também, mas a gente... Eu sei o que significa, mas a gente não usa pito. Usa um outro palavrão? Coça. Não. Não, vou chamar a sua atenção. Pito. É uma... Então, quando os pais sei. falam a gente tem que conversar, então, mas quando você não tem essa pré-experiência, a gente tem que conversar de boa. Então tá, eu vou pra empresa, no final a gente conversa. Quando eu cheguei, os funcionários não estavam em casa. Eu tinha jardineiro, motorista, governanta e alguém que fazia lá. Eles não estavam em casa. E 2 babás. Não estavam em casa, a criança também não estava, e ela sentou no sofá e falou, olha, eu tenho uma coisa pra contar. A criança foi estuprada. Peraí, mas quem é essa criança? O filho dela. Ela tinha um filho de outro casamento? Ela tem um filho do primeiro casamento. Tá, Que quantos eu anos? criei. Eu criei. Eu peguei, ele nem falava. Caramba. Eu começo a tremer, né? É porque eu ainda sinto muita... Mas calma, vamos... E aí, a primeira palavra que ele disse foi papai. É mesmo? Caramba. Então, Entendeu? quando você começou o relacionamento com ela, ele tinha quantos anos? 2 anos. Tinha acabado de fazer 2 anos. Caramba. Ele fez 2 anos em outubro. Dia 10 de outubro. 11. E isso aconteceu? Ele tinha quantos anos? 5. 5. Tá. Aí ela fala... No entanto, que a denúncia, ela disse que eu enfiei um pulso nele. Caramba, velho. E a criança nem sentiu dor, não sangrou nada, entendeu? Aí ela vai mudando o diálogo porque as pessoas começam a questionar. Tá. E ela diz, a criança foi estuprada. E eu levanto desesperado e falo assim, cadê a câmera? Porque eu já tinha participado de Rodrigo Faro, já tinha participado de Raul Gil, já tinha participado de um monte de programa que tem pegadinha. E você pensa assim, pô, uma pegadinha extremamente de mau gosto. Exatamente. Mas Quem o vai que fazer uma pegadinha? poderia, sei lá, pra uma pessoa que já tinha participado de tanto programa, talvez, sabe, tirar a pessoa do sério. E eu levanto e falo, tá bom, pode sair, pegadinha, porque era ridículo. Era ridículo. E não tinha câmera. E aí eu fico estatalado e eu digo, aonde ele tá? Ele Tá no hospital. hospital. Cadê a polícia? Vamos pra polícia agora. Como tá? Quem foi? Porque nesse lado você esquece que você é pastor. E ela falou, não, quem estuprou foi você. Eu falei, você tá brincando? E aí ela não me deixou falar. Ela falou, não, foi você, eu tô saindo de casa, na sexta-feira eu volto. Isso era terça-feira. Aí eu, peraí, você tá dizendo que sou eu? E você vai voltar sexta-feira? Você vai sair? Você vai fazer o quê? Entendeu? Você não tá na polícia, você não tá me... Sabe? Se eu descubro que alguém estupra meu filho, Caramba. eu quebro a pessoa no meio, depois eu pego a pessoa quebrada, levo pra polícia, entrego e me entrego. Entendeu? Mas não fala, vou pensar o que eu vou fazer. E aí eu subi, né, pro andar das suítes e ela tomava muito remédio controlado. Eu peguei um dos remédios dela. Eu liguei pros líderes dela, pra cobertura espiritual dela, né, de Dallas, e falei assim, olha, aconteceu isso, ela foi influenciada, ela tá maluca, me ajuda, liga pra ela, porque não faz sentido. E eles falaram, a gente não vai se envolver. Porque eles já estavam fazendo parte de tudo isso. Já tinha sido programado. Foi uma coisa construída durante, segundo o Ministério Público, 4 meses. Entendeu?
E aí eu pego os remédios dela e tomo. E uma pessoa que não tá acostumada a tomar remédio pra dormir, quando você toma, você apaga. Só que antes eu deixei 2 bilhetes, porque eu, escritor, e eu tenho mania até hoje, meu namorado, eu deixo bilhete espalhado pela casa. Eu escrevi 2 bilhetes, um pra ela: eu amo vocês, não fiz isso, jamais faria algo assim, não se preocupa, vai dar tudo certo. E escrevi um outro bilhete pros funcionários, dizendo o nome deles, e falei: olha, eu tomei um remédio pra dormir, tá tudo bem, faz as coisas da casa. Esse bilhete dos funcionários, eles ragaram, sumiram. O bilhete dela, eles pegaram, botaram no chão da sala, pegaram vários comprimidos, derramaram, porta-retratos, abriram a Bíblia, tiraram foto e disseram: ele tentou suicídio. Caramba! Quem investigou tudo e chegou nessa linha do tempo, porque eu nem vi isso, foi o Ministério Público. Mano, que doideira, Só que aí, eu de manhã cedo, eu estou... Ela saiu de casa Saiu mesmo? de casa. E levou ele? E levou ele e avisou os funcionários. Eu vou chegar no complô dos funcionários. Aí, no dia seguinte, os funcionários chegam para trabalhar, eu estou dormindo fortemente por causa dos remédios, eles chamam uma ambulância e me levam para um hospital público. Quando eu chego no hospital público, eu fico em observação, mandíbula, e algumas horas depois eu recebo um atestado médico dizendo: olha, ele tá bom, ele não precisa sequer de lavagem. Ele tá tranquilo, pode ir pra casa. Lavagem é quando tem que tirar o que tá dentro porque tá fazendo mal. Porque assim, eu não tomei comprimido, eu tomei gota. E na cena do crime tá cheio de comprimido. É um negócio surreal, assim. Tá. E aí não fez nem lavagem. E aí eu recebo um laudo dizendo: olha, ele tá em perfeitas condições, pode ir pra casa. Você acordou num quarto ou no... Não, eu levantei, eles me levantaram, eu desci a escada de casa, eu pedi: traz aquele casaco, porque era junho, então tava frio. Consciente. Eu tava grog, mas tava consciente. Entendi. E aí o meu motorista fala: não, como ele foi comigo na ambulância, eu não ia voltar de carro. Eu falei: chama um táxi, não existia Uber em 2016. E aí ele falou: não, a gente tem que voltar de ambulância. Eu falei: mas voltar de ambulância por quê? Ele: não... a sua esposa pediu, você tem que voltar de ambulância. Você vai desconfiar do seu motorista? Claro que não. Você vai desconfiar da sua esposa? Não, então vão de ambulância. Chegou a ambulância, entrei na ambulância. Do hospital pra minha casa era uma reta, chamada Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Não tem buraco, não tem quebra-mola. Você faz em meia hora. Eu tô dentro da ambulância deitado, porque você tem que ser carregado deitado na ambulância. Tá lá, e tá andando, e tá dando tempo, e não chega. De repente começa uma estrada esburacada, e não sei o que, solavanco, eu falo: o que é isso? Não tem buraco, eu faço essa estrada aqui todo dia. Ah, não, teve um acidente na avenida, a gente tá fazendo atalho. Mas que atalho é esse que não chega a lugar nenhum? Aí eu ameaço: quero sair daqui. Quando eu levanto da ambulância, alguém aplica uma injeção em mim. Eu acordo, no dia seguinte, amarrado, nu, numa maca metálica dentro de um hospício. Caramba, velho, isso é muito filme, cara. Total. Eu já vi o Tom Cruise nisso. Você não vê o Tom Cruise? Quer saber de uma coisa? O meu motorista era amigo dela há mais de 20 anos e a gente não sabia. Caramba, cara. O Ministério Público descobriu. Então, tô tentando pensar com a cabeça dela. Volta de ambulância, porque ele, em algum momento ele vai reagir, vai se ligar que não tá indo pro caminho e tal. A gente aplica esse negócio, porque é o único jeito. Se ele voltasse como motorista ou de táxi, não teria essa desculpa pra colocar ele no hospício. Aí entrou no hospício com tentativa de suicídio. Só que, segundo a lei, Mas você como só... que prova isso? Então, segundo a lei, você só pode ser colocado numa clínica psiquiátrica depois de ficar 24 horas num hospital e ter um encaminhamento médico. Algum médico fala, ó, ele precisa, isso. Não teve. Eu não tinha. Pelo contrário, eu tinha um laudo dizendo que eu estava bem, que eu não representava perigo. Segundo, mesmo com isso, depois de 72 horas que você está numa clínica psiquiátrica, você, por lei, precisa que a família autorize ou o Ministério Público entenda que você representa um perigo para si ou para outro. E aí sim você pode ficar lá. Isso não aconteceu. Eu fui mantido lá por 8 dias até minha mãe me localizar em sequestro e cárcere, sob torturas pesadíssimas. Então, mas como que conseguiram isso? Existe uma coisa, talvez a gente não tenha tanto, chamada dinheiro. Ah, tá. Eu tenho todos os comprovantes de quanto ela pagou, anexado no processo que eu movo contra ela e contra essa clínica por sequestro e cárcere privado, inclusive o comprovante do que ela pagou para ambulância, do que ela pagou para o médico, sabe? Eu tenho tudo. Eu tenho filmagens gravadas, tenho tudo.
Então, cara, então foi um esquema muito bem pensado. Não foi A mãe assim. dela tinha passado Ah, grande parte da vida internada numa clínica psiquiátrica por distúrbio. Então ela já conhecia como funcionavam as entendi. coisas. Caramba, eu não sei se eu pergunto agora, mas me interessa muito saber como, como começou isso. Da onde ela tirou a ideia de vou reunir com umas pessoas e vou tramar tudo isso. Você já tem essa resposta ou não? Então, Porque você falou que foram 4 meses a gente de. tem elucubrações. O Ministério Público ele traça a linha do tempo por perguntas que ela fazia e por testemunhas que durante esse período de 4 meses disseram diante do juiz que ouviram dela a seguinte expressão: eu não vou me separar, eu prefiro que ele morra. Ou a expressão: ele morre, mas eu não divido os bens. Caramba. Ou, quando aconteceu, também pessoas disseram, e tem um vídeo dela dizendo, ou ele morre na cadeia, ou ele morre no hospício. Eu posso ser muito ingênuo, mas eu não tô entendendo o quê. Ela tinha tudo, ela tinha muito dinheiro. Isso aconteceu em junho. Em setembro foi a audiência. Ela já estava com outro homem. Ah, tá. Em maio, ela casou. E não tinha sido esse homem e nem o que ela teve depois. Foi um quarto. Em um período de menos de um ano, ela colocou 4 homens dentro de casa para uma mãe que disse que o filho foi estuprado. Caramba. Com detalhe, eu não conhecia nenhuma dessas pessoas. Como que uma mulher, 2 meses depois, aparece publicamente com um namorado, não tinha nem saído do divórcio? Caramba. Ou seja, que não era nenhuma pessoa que eu conhecia, não pode dizer assim, poxa, era alguém conhecido, já tinha... Não, ela conheceu, ela leva a crer que né, eu era boi pra caramba. Exatamente. Entendeu? E aí você acorda no hospício. Eu acordo num hospício, amarrado, seminu, né, porque eu tava de cueca. E você tinha uma ideia temporal de quanto tempo tinha passado ou você tava totalmente... Não, quando eu vi a cena, o que eu achei? O que uma pessoa com uma situação favorável do Rio de Janeiro, quando acorda num local amarrado, acha? Você foi sequestrado. É, com certeza. Então eu achei que eu tinha sido sequestrado e eu comecei a me agitar, ia gritar, ia chamar. E aí vinham as pessoas e disseram que eu não tinha sido sequestrado. E eu falei, então, liga pro meu assessor. E aí começou, você não tem assessor? Como assim eu não tenho assessor? Eu dava o nome, CPF do cara. Não. E aí começou o discurso seguinte. Você não é Felipe Heiderich. Nós achamos você na rua. Você é um indigente. A gente te trouxe aqui para te livrar de você mesmo. Nessa sala que eu estava, tinha muitas pessoas muito loucas, que esfregaram fezes, que tacavam as coisas, bem bicho de 7 cabeças. Total. E aí tinha uma televisão ligada no máximo, chiando. Eles aplicavam drogas o tempo inteiro. Caramba. E uma pessoa ficava 24 horas. Eu acordava, tinha alguém falando, eu dormia, alguém falando, dizendo assim: você não é Felipe Heiderich, nós te achamos na rua, você representa um perigo pra você, você não tem nada, você é um indigente, não sei o quê. Uma lavagem cerebral. Muito tempo depois, eu descobri que isso foi uma técnica inventada pelos nazistas na Segunda Guerra chamada gaslighting. Que é como você implanta memórias falsas numa pessoa para que ela esqueça quem ela foi e ela se torne uma outra pessoa. Conclusão, diante de tantas drogas, e foi tão problemático isso, porque ninguém sabe, mas quando eu estou na cadeia depois, eu estou passando pelo período de abstinência de droga. Imagina durante 8 dias... a pessoa injetar, te dopando, o seu organismo é uma bomba atômica. Exatamente. Eu fiquei cheio de manchas pretas no corpo por causa disso. E aí, no 8º dia, a gente está falando, 8º dia, há 5 anos atrás, hoje, dia 23. Mas nesses 8 dias você não viu ninguém próximo a você? Não. Lá. Ninguém era... Ninguém. Ninguém. Nem ela? Não. E você tava começando a acreditar que você não era você ou no não? No 8º dia eu tava cortando bandeirinha de São João. Caramba. Entendeu? E eu sou sua cabeça tava vazia? Não tenho pra onde ir. A única coisa que às vezes vinha assim, que me dava a intenção de que era mentira, é porque eu sabia muita coisa da Bíblia de cor. Eu sei muita coisa da Bíblia de cor. Então e eu ficava essa parada? Funciona? É pesado o negócio. Não, mano, isso é muito real. É droga, agora, é gente implantando coisa na sua cabeça. E som.
e um barulho. Um som No entanto que eu tenho um TEPT. Dependendo da frequência que você liga qualquer coisa perto de mim, te aciona. eu congelo, começo a tremer, suar, entendeu? Sensação de desmaio, e aí eu revejo tudo como Cara, se estivesse é o Soldado acontecendo. Invernal. É o Soldado Invernal, cara. Soldado Invernal, velho, da Hydra. Os caras usaram a técnica da Hydra. É, isso é muito real, tá? É tipo de um gatilho é a frequência. Cara, é tudo... É, isso é muito real e na internet tem muito isso. Só que as Caramba. pessoas acham que não é usado hoje. Os nazistas faziam isso com prisioneiros, talvez. Ah, não sei, eu sei É. que a técnica foi refinada com eles. Caramba. Aprimorada. Então, quando você saiu de lá, você realmente tava... Não, aí no 8º dia, tô lá acordando um negocinho, não sou ninguém. Mas às vezes vinha assim, puxa, como é que eu sei tanto texto da Bíblia de cor e ficava recitando na minha mente, se eu não sou ninguém, se eu não sou o pastor... Você não lembrava de sua mãe, seu pai? Lembrava de tudo, lembrava? lembrava de tudo. Só que como eu não era, eles diziam que isso era... Eu tinha uma dupla personalidade. Isso era um personagem que eu tinha criado. Isso que eu ia falar, acho que você começa a desconfiar da verdade, É, né? você- Será que Todo isso mundo mesmo? diz que você não é você. É. A primeira coisa que eu cheguei, quando eu fui fazer terapia, eu virei para eu pedi uma psiquiatra especialista em psicopatas, uma forense especialista em psicopatas, porque eu queria saber se eu era psicopata. Porque me disseram, o mundo diz que eu era psicopata. Os jornais fizeram um levantamento e disseram que em 2016, 95% da população me odiava. Caramba. Eu fui capa de jornais espalhados pelo mundo. Houve um acidente na Alemanha onde um padre estuprou 500 adolescentes em Ratisbona. Eles não tinham a foto do padre, eles colocaram a minha. Tinha cartazes espalhados por todos os lugares do Rio de Janeiro. Psicopata. Quando eu cheguei na terapia, eu falei assim, eu quero saber se eu sou um psicopata ou se eu tenho dupla personalidade, porque todo mundo diz que eu sou. Só que não tem espaço em branco na minha mente, tá tudo lá milimétrica. Então em que momento eu cometo tantas atrocidades? Mas isso você tá falando depois. Depois. Mas vamos voltar pra linha depois. do tempo. Você sai... Não, aí eu tô lá, 8 eles dias. 8 dias, no 8º dia, que hoje faz 5 anos, Sei. e aí ela fala assim, você vai ser atendido por um médico. E eu, poxa, que legal, alguém vai falar comigo. Até então não... Ia só Nada. um enfermeiro lá? Só aplicar das drogas e tinha uma baixinha. Eu fui refém dessa baixinha emocional durante 3 anos. Ela me atormentava emocionalmente e nos sonhos. Caramba. Entendeu? E aí, eles falaram, o médico vai te atender. E aí eu saí do lugar que eu tava. E aí eu descubro que eu tô num lugar, parece um spa. Tem trilha, tem árvores, tem quadra, tem salão de jogos. Você não saía Não, eu tava preso numa cela. Ah, tá. Entendeu? E aí eu descubro que tipo, o lugar é incrível. É a imagem que eles vendem. Sei. Quando eu abro a porta do chalezinho pra encontrar o médico, quem tá lá? A minha ex. Quando eu vejo a minha ex, o que acontece comigo? Vem tudo. Putz, eu sou o Felipe! É. Caraca! E eu vou com tudo pra abraçar ela. Quando eu vou com tudo pra abraçar ela, 2 homens me empurram. Era um advogado e um pastor. Pastor de Palmas, Tocantins, Sérgio Paulo, que também fazia parte de tudo isso, dizendo que eu não podia me aproximar dela. Existia uma ordem de restrição, porque eu estava fazendo mal. Eu falei, não, gente, não tô entendendo. É aquela história ainda do estupro, gente. Ela já viu que isso é mentira, né? Já caiu a ficha. Aí eles pegaram um papel e colocaram assim, pra você assinar. Aí o que é isso? Anulação do casamento. Dizendo que a gente nunca tinha transado e que eu me tornaria celibatário. Ou seja, além de nunca ter transado com ela, eu nunca poderia transar com ninguém, porque senão a história de ter passado 3 anos casado cairia por terra. Porque se eu transo, por que eu não transei? É. Né? E aí eu ria, né? Porque tipo, a gente vivia todo mês no hospital fazendo teste de gravidez. Porque como ela tinha tido uma complicação, tinha que sempre ter um acompanhamento. Mas a função disso era pra eu não lutar pelos bens. O casamento ou não? Não, a função disso é porque naquele momento eu não tinha assinado o divórcio, a mudança de regime de bens. Ah, tá. Então, mesmo que tudo estivesse no nome dela, tudo foi construído depois do casamento. Eu teria direito à metade. Certo. Mas quando o casamento é anulado,
É como se não tivesse casado. Então, como tudo estava no nome dela, tudo ficaria com ela. Mas não vale nem a época que vocês ficaram juntos? Não, Ah, anulação não. Ah, tá. Anula o casamento, você volta a ser solteiro. Não é divórcio, é anulação. Não é divórcio. Ah, tá. E eu falei, sabe o que eu fiz? O idiota É. falou, eu não vou assinar isso porque eu amo essa mulher. Cara. Essa é a mulher da minha vida. A gente vai pra terapia, a gente chama ajuda, não sei o quê, porque ela vai descobrir que isso é uma loucura, isso não é impossível. Faz o seguinte, amor, vamos pra casa e a gente conversa. E falou, você não pode ir pra casa. Existe uma ordem de restrição. E se você não assinar isso, a gente vai pra delegacia te acusar de estupro. Eu não assinei. Eles foram pra delegacia me acusar de estupro. Ou seja, uma pessoa que alega que sabia que eu estuprava o filho desde o dia 6, Só nessa... vai prestar depoimento no dia 23. Caramba. Só depois de não conseguir assinar. E ela convence a delegada de que eu sou a pessoa de maior perigo do Rio de Janeiro. A delegada emite um laudo para o juiz dizendo que eu era de, abre aspas, altíssima periculosidade. Fecha aspas, pedindo uma força-tarefa para me caçar. Tipo o Lázaro da época. Porque você tinha saído do... Quando nesse foi pra mesmo dia, que eu não assino o papel, eles saem. É. Minha mãe já estava do lado de fora. Eles só foram lá porque minha mãe já tinha conseguido me localizar. Ah, tá. E ela já estava do lado de fora me esperando para me tirar de lá. Então eles tentaram uma última cartada. Pela lei, a minha mãe ia chamar a polícia, ia fazer alguma coisa. Ah. Então tirou de lá, mas eu não podia voltar para casa. Desde aquele dia, eu nunca recuperei, até hoje, absolutamente nada do que eu tinha. Nem móvel, nem carro, mas nem básico. Fotos, heranças de família, joias, obras de arte, Você nunca mais entrou na livros. sua Eu casa? nunca mais entrei na minha casa. Tudo que eu tenho é o que eu tinha no meu escritório externo. As roupas que eu tenho é o que eu chegava de viagem e jogava a mala no escritório externo, porque eu tinha um escritório dentro de casa. Sei. Mas as minhas coleções raríssimas estavam dentro de casa, as joias estavam dentro de casa, entendeu? Por causa da segurança. Então o que eu tenho é o que estava. Os meus móveis, tirando o Mastral, que fez um levantamento e me ajudou, quase mobiliou Ah, é? meu apartamento. Poxa vida. O Mastral, ele juntou uma galera e falou: o que, que você tem? Cara, Mastral é uma pessoa incrível. Eu falei, então, eu não tenho. Ele falou, você tem cama? Eu falei, eu tenho uma de solteiro. Ele falou, você tem fogão? Eu, não. Você tem geladeira? Não. Você tem sofá? Não tenho. Há quanto tempo você tá assim? 4 anos. O quê? Tem uma igreja na Barra da Tijuca que eu entrei, tinha 400 pessoas, entreguei pro pastor com 6 mil, pedi uma cesta básica pra ele. Sabe o que ele disse? Eu não vou me envolver. Cara, isso deve ser uma... Meu, que absurdo. Você tem ideia de que eu conheço os bastidores do gospel? Não há uma pessoa Claro. que eu não conheço as entranhas da minha época, não os que surgiram agora de 4 anos pra cá. Você deveria conhecer todo mundo. Todos eles excluíram absolutamente tudo sobre mim nas redes sociais, Apagaram me vídeos. bloquearam e simplesmente fizeram de conta que eu não existi. E mesmo depois que eu fui absolvido em todas as instâncias por unanimidade, essas pessoas sequer me ligaram pra dizer: ô, Strume, me desculpa, porque crente não pede perdão. Cara, isso eu não entendo. Eles pedem perdão pelo pecado dos outros, Não deles. mas não deles. Nunca, até hoje. Sabe quem pede perdão? A pessoa que era membro, que estava no banco, que foi levada por toda essa corja a fazer isso. Essas pessoas enchem as minhas internets dizendo assim, me desculpa, me perdoa. Mano, eu não fazia ideia. Eu fui, sabe? Eu não tenho palavras. Eu te xinguei de inúmeras coisas. Eu fiz campanha pra você ser morto. Tinha pessoas que diziam assim, eu tenho... Por exemplo, hoje, né? Vamos lá. Hoje eu tava vindo pra cá, eu selecionei alguns prints. Porque depois que eu assumi bissexual, todo mundo voltou a me atacar. Os crentes voltaram a me atacar. Aí eu vindo pra cá, eu falei assim, deixa eu ver os últimos comentários. Aí tá aqui, ó. Elisa diz... Você é o maior sacerdote de Satanás, totalmente manipulador. Espero que você morra com câncer. Você entra no perfil dela, missionária. Caramba. Maria Dias, você não vai escapar do inferno, seu fresco, e aí diz outros adjetivos, também cristã, né? Aqui. Anne, faço como fez o apóstolo Paulo, entrego você para Satanás. José Augusto, infelizmente você não morreu na cadeia. Espero que você seja preso, estuprado e morto. Cara, a pessoa perde tempo da vida dela pra
desejar Todos o mal. em nome de Deus. É. Cara, eu não consigo Só que elas entender não isso. entendem que isso não me afeta mais. Não afeta? Mesmo? Zero. Uma pessoa que sobreviveu ao que eu passei, isso aqui não afeta. O que podem fazer comigo que já não fizeram? O que podem tirar de mim que já não tiraram? Qual dor podem causar que já não foi causada? Não existe. Eu sofri torturas que nunca foram mencionadas porque vão para o livro e para o filme. Eu sofri traições, acusações, um levante religioso, político, financeiro absurdo, sem entender por quê, se eu não representava ameaça nenhuma. E hoje você entende? Entendo. Mas mesmo que eu não entendesse, não faria diferença. Eu não preciso de respostas. Nenhuma. É por isso que isso não me ofende. Isso não dói. Você quer me xingar? Me xinga. Pode ser na minha cara, pode ser na internet. Pode falar que acha que eu sou um pedófilo simplesmente porque eu me assumi bissexual ou gay. Não tem importância. Sabe por quê? Porque aí dentro você só reflete aquilo que você recebeu. E o que você está fazendo nesse momento não é quem você é. Por mais que tudo que você ofereça seja ruim. Pode ser que só te ofereceram coisas ruins. Hoje eu entendo isso. Porque só me deram coisas ruins. Mesmo sem eu ter feito nada. E eu sobrevivi. Eu não achei que eu ia sobreviver. Ninguém achou que eu ia sobreviver. E como você sobreviveu? Cheio de traumas. Sim. Mas estou aqui. E eu sou grato a Deus pela água que eu bebo. Eu não recuperei absolutamente nada. E se eu não recuperar, tudo bem. Tiraram tudo? Eu faço de novo, velho. Desculpa, há muito tempo eu não chorava. Que isso, cara? Que isso? É porque eu às vezes eu ligo automático pra contar a história. Deve ser porque eu tô com saudade do meu namorado. Por quê? Onde ele tá? Ele tá em casa, lá no Rio. Tá. Eu falo que a comédia é o último estágio da dor. Mas é mesmo. Quando eu não consigo expressar em dor, eu faço uma piada. Mas isso é uma forma da gente desviar mesmo. Eu passei 3 anos, 4 anos, dizendo, Deus, por quê? Porque todo mundo virou as costas. Você não faz ideia. Então, mas por quê? Eu É me isso que tornei não entendo. muito rico, cara. E eu ajudei muita gente. Eu fiz muita gente crescer. E essas pessoas sequer perguntaram se eu estava bem ou me deram comida. Eu virei pra Deus e falei assim, eu dediquei a minha vida ao Senhor. E é isso que eu ganho. Nesse momento eu descobri o que significa ter fé. Ter fé é quando você não tem resposta. Porque se você tivesse resposta, você não precisaria ter fé. Exatamente. Quando o ponto de interrogação, quando pessoas boas sofrem, por quê? Não tem problema. Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Ele podia ter estalado o dedo e perdoado a humanidade. Mas ele fez questão de vir na terra, se humilhar, se tornar humano, a raça mais desprezível, mais corrupta. Ele podia ser um beija-flor, ele podia ser uma girafa. Ele se tornou humano, a raça mais desprezível, a que mais faz mal para todos os outros seres vivos. E não questionou. Um dia num monte, as veias dele se romperam num processo chamado hematrodólise. E ele começou que a Bíblia chama de suar sangue. Mas não é suar sangue. Ele estava com tanta angústia, isso existe na medicina. Os vasos sanguíneos romperam de tanta dor que ele estava sentindo. Ele dizia, Deus, eu não quero ir para a cruz. Eu não quero. Mas não faz o que eu quero. Se for da tua vontade. Faz o que o Senhor quer. Então, quando ele está pregado lá naquela cruz, ele está dizendo, Felipe, olha só, você pode não entender. Não entende, cara. Se tiver resposta, beleza. Se não tiver, beleza. E quando você entende isso, a vida fica muito leve.
Cara, eu não entendo. Eu não entendo. A vida fica muito boa. Por quê? As coisas não te afetam mais. Sabe? Você vai pra um nível que, tipo, você sabe quem você é, você sabe onde você quer chegar, e você encontra um local de paz tão absurdo, porque não tem mais inquietação dentro de você. Não tem. Porque você passou a entender que você não precisa de resposta para ser feliz. Mas essa falta de resposta é uma coisa que deve ter te... 4 anos, 3 anos então, e meio. É uma coisa Eu que... briguei muito com Deus. É, eu imagino que sim. Eu xinguei Deus de tudo quanto é nome. Mas eu xinguei Deus com Deus. Como assim? Eu falava, eu nunca mais vou falar com o Senhor, falando com ele. Você... Eu reclamava no lugar certo. Eu reclamava da vida e reclamava de Deus orando, né? Mesmo que fosse de uma forma diferente. Eu nunca mais eu vou virar satanista, dizendo que eu sou satanista. Vou virar satanista. Vou vender a alma. Pelo menos vou gozar de um tempo aqui na terra. Depois eu vou pro inferno mesmo. Todo mundo diz que eu sou satanista. Né? Todo mundo diz que eu sou homossexual. Você é homossexual. Todo mundo diz que eu sou pedófilo. Você é pedófilo. Todo mundo diz que é você. Aí eu virei homossexual, né? Mas tá bom. Caramba. Não virei. Eu, na realidade... Eu vivi feliz com uma mulher e hoje eu me descobri com o Bruno. Eu não virei pro Bruno e achei o Bruno sexy, gostoso, lindo e maravilhoso. Nós começamos a trabalhar juntos no projeto dele, eu dirijo o canal dele. E na convivência eu me apaixonei por ele. Mas eu não ando na rua e falo, nossa, que cara gostoso, tipo, ou que mulher gostosa, sabe? Eu entendi. Não foi uma coisa sexual, foi uma coisa de... Foi uma coisa de alma. Proximidade, de alma, entendo perfeitamente. E eu não entendo, você falou assim, eu não entendo porque isso aconteceu, eu não entendo, olhando de fora também. E como é que você não perdeu sua fé, cara? Te lembrou a história de Jó, que você falou que foi a última pregação? Sim, mas Porque quando Jó... você passa... Eu perdi Jó mais do que Jó. Então, por isso que eu ia falar, a perdi história mais. de Jó, ela é absurda, mas ela... Jó pelo menos teve a esposa do lado. E ele Jó tinha tinha gente. amigos do lado e teve a casa dele. A casa dele não foi tirada. Eu não tive a esposa, não tive a casa. E uma vez eu liguei para alguns amigos. A vida me deu novos amigos. Mas os amigos daquela época, eu liguei para eles e eu falava assim, eu tenho inveja de Jó. Porque Jó tinha gente falando no ouvido dele, reclamando, mas pelo menos estava do lado dele. E você sequer vem me ver. E qual era a resposta? Não, eu tô viajando, mas eu chego aí, tô indo pra aí. Vou te ajudar, você tá precisando de alguma coisa? Você tá com fome, não sei o quê? Tô indo. Nunca foram. Nunca foram. Nunca foram. Cara, o medo das pessoas de se envolver e vazar pra elas é muito grande, né, cara? Meu Deus do céu. E aí... Aí eu saí do hospício, não tinha pra onde ir. Me emprestaram um apartamento e temporário. Não tinha roupa, não tinha nada. E aí eu descubro então que há um mandado de prisão contra mim. Ela foi à delegacia, sem laudo, sem testemunha, sem depoimento, sem flagrante. Disse pra delegada, ele estuprou meu filho, a delegada mandou me prender. Sem nenhuma. Não houve inquérito contra mim. Mandou me prender. 2 dias depois, a criança passou por uma perícia. Saiu o laudo. A criança mentiu a pedido da mãe. Ué? Eu já tava preso. E aí te soltaram? Não. Então, por quê? Porque a Justiça do Brasil levou 3 anos e meio pra fazer valer esse laudo. Caramba. Enquanto isso, eu fui torturado, espancado, preso, linchado e tive a minha vida ceifada por 3 anos e meio. Além de todas as consequências, eu definhei, atrofiei, emagreci, meu cabelo caiu, o meu rosto, eu tenho sequelas ainda da tortura da cadeia, eles quebraram o meu rosto, então eu faço um monte de preenchimento para tentar não passar por cirurgia, dói, eu tenho dor 24 horas, entendeu? Para não passar por cirurgia, mas para a justiça dizer tudo o que aconteceu, porque se tornou uma história midiática, eles levaram 3 anos e meio para mostrar o cronograma e dizer ele é absurdamente inocente. Mas quando você foi para esse apartamento emprestado, já tinha explodido na mídia ou ainda não? Só quando você foi preso? Ela esperou eu estar em Bangu. Quando eu estava em Bangu, acautelado, né? Palavra bonita que eu aprendi. O que é acautelado. O que é acautelado? Acautelado é quando você está preso.
né? Quando eu estava em Bangu, ela foi pro salão, fez sobrancelha, colocou cílios, pintou o cabelo, fez um penteado de trança, contratou um maquiador, fez uma maquiagem, contratou uma equipe de filmagem e fez um vídeo triste dizendo que o filho tinha sido estuprado. Todas as pessoas que maquiaram, que gravaram com ela, foram a meu favor, dizendo que não conseguiu imaginar uma mãe que vai dizer que o filho foi estuprado, passar a tarde inteira no salão, com o filho correndo de um lado pro outro, falando, não, eu quero um cappuccino agora. Caramba, que sociopata, né? Não sei se é psicopata, sociopata, mas é uma cabeça. Aí você chega em Bangu. Eu cheguei em Bangu. Como que é? Como que é, mãe? Então eu sou preso. Quando eu chego na delegacia... Mas como que é? Os caras chegaram no seu apartamento e falaram que você Não, tá preso? Aí eu descobri que eu estava com um pedido de prisão. Um amigo mandou assim, olha, estão te caçando. Tem uma força-tarefa te caçando no Rio de Janeiro, mas tudo na moita. Tudo ligando, indo dos lugares que eu ia e tal, não sei o que. Eles estão perguntando por você. E aí a pessoa entrou no site da polícia, era um policial, e falou, ó, há uma mandado de prisão contra você. Aí eu liguei pro meu advogado. Aí meu advogado falou, então, olha só. Conhecendo seu advogado e de sua esposa, eu acredito plenamente em você. Porque eu conheço ela. Mas eu não posso advogar por você. Porque pela OAB eu não posso advogar contra a minha cliente. Eu também sou advogada dela. Então vou indicar um outro. Aí indicou um cara. E aí esse cara falou, olha, eu não posso te entregar. Eu descobri sexta-feira à noite. Eu não posso te entregar hoje, porque senão você vai direto pra Bangu. Você não vai ter oportunidade sequer de dar depoimento. Então ele ligou pra delegacia. E na segunda-feira, no primeiro horário, eu me entreguei. Quando eu chego na delegacia, que eles me veem, eles me algemam as mãos e os pés. Porque segundo o relatório da delegada, eu era de altíssima periculosidade. Ou seja, John Wick. Eles tiraram meu óculos, que era só um fiapinho, armação invisível. Eu uso óculos hoje. Tiraram cinto, sapato, tudo. Porque, tipo, na opinião deles, eu podia matar a delegacia inteira com óculos. Caramba. E aí, eu sou transferido. Eles me recebem. Os policiais dessa delegacia, que é a delegacia DECAV, de proteção à criança e adolescente vítima, eles falaram, mano, tua mulher não vale nada. Nós já fizemos a perícia da criança, o laudo vai sair, ela mentiu a pedido da criança. Não tinha nenhuma mas não tinha sinal como, de não tinha estupro, como. nada. Não, a criança, no final eles falam assim, mas e essa história, como é que você sabe? A mamãe pediu pra eu contar. Caramba. A criança disse isso várias vezes, inclusive na frente do juiz. Só que já tinha um mandado de prisão. Meu advogado tentou com habeas corpus, mas não deu tempo. Eu fui preso. Me botaram dentro de um camburão, ligaram a sirene, desfilaram comigo pelo Rio de Janeiro. Os policiais olhavam pra mim e disseram, você não dura 24 horas. É porque é o que a gente sabe, né? Eu coleciono artigos de pessoas que foram mortas em menos de 24 horas porque elas eram estupradoras. Exatamente. E aí eu chego em Bangu, no galpão, eles tiram a minha roupa, né? Tem aqueles procedimentos de investigação lá. E aí eles perguntam pra mim, no caso, perguntaram qual é o artigo. Eles perguntam gritando, né? Qual é o artigo? Eu não fiz direito. Eu nunca tinha entrado numa delegacia. Eu nunca tinha passado pela polícia. Eu não era só réu primário. Eu nunca tinha... Sabe? Nada. E se você pergunta pra um escritor o que é artigo, ele pensa em regras de português. E eu falei, depende da frase. Mano, pra que eu fui dizer isso? Tomou uma porrada. Eles me espancaram e me quebraram inteiro. Rasparam minha cabeça. Eu não tinha documento, porque eu não pude voltar em casa. Eu não tinha nada. Eu não tinha como provar que eu tinha graduação. Fui jogado na cela comum, nu. E os carcereiros disseram que quem estuprar ele primeiro a gente não bate. Cara, o que te passava pela cabeça? Tipo, eu vou morrer. Não, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu escuto o som da cela batendo. E você tava conversando com Deus? Ou Tava. Naquele momento eu fiz a oração da cruz. É o que Jesus fez. Eu falei, Deus, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, porque meu corpo acaba aqui. Só que eu acrescentei, eu falei, por favor, que eu morra rápido. Por favor. E aí eu fui pra um cantinho da cela, um lugar imundo, não tinha nada. Não é normal os caras deixarem nua a pessoa. Não é normal. Ah, tá. Não é normal. Pelo menos com short eles deixam. Não é normal. É porque era eu. E tinha quantos na cela? Um monte. E aí? Eu fui pra cela, fiquei num cantinho em cócoras, né? Tipo, posição fetal. Alguém conversou com você? Aí um cara tocou em mim assim. Aí
eu já entrei em pânico, né? Só que eu já tava vindo do hospício, né? Então eu já tava meio doido. E aí ele me entregou uma camiseta branca. O outro entregou um short. Caramba. E o outro entregou uma havaiana preta. Eu postei esses dias a camiseta branca e a havaiana preta. Me vestiram. Foi o oposto do que você achou que ia acontecer. Fiquei lá 7 dias. Estenderam a mão pra você, cara? Mas eles não sabiam qual crime você tava... Sabiam. Eles Sabiam? Ah, os caras Os carcereiros sabem. disseram assim, ele é estuprador de criancinha. Quem estuprar ele primeiro, a gente não bate. Durante os 7 dias que eu fiquei preso, os presos não levantaram a cabeça pra mim. Eles falavam comigo de cabeça baixa. E eles não sabiam quem eu era, além de um estuprador. Se você não tem como explicar isso, eu digo Deus. Daniel na Cova dos Leões. Além de Deus, você não achou nenhuma explicação? Não, não Ninguém te vejo. fala- Não vejo. Eu não vejo também. Não vejo. Pelo contrário, 2 dos presos, muitos anos depois, muitos como se tivesse séculos, né? É. Não, tipo, 2 anos depois, quando saíram, entraram em contato comigo. E eles? E eles falaram, cara, a sua vida transformou a minha lá dentro. Pra 2 deles. Eu fui salvo lá dentro. E eu falei, mas eu não fiz nada, eu não falei nada. Ele falou, lembra que um dia eu tive uma crise de pânico e tal, porque tem uma regra na cadeia, não passe mal. Porque se você passar mal, eles te jogam numa solitária, que é um buraco, até você sarar. Caramba. Entendeu? É assim que é Bangu. Não sei se aqui é 5 estrelas. Então, ele começou a passar mal, e começou a passar mais mal porque estava passando mal e não podia pedir ajuda. E aí ele teve uma crise de pânico e se cagou todo. E começou a vomitar e se cagar. E a cela era imunda. E só tinha um buraco. E eles não tinha água. Eles não davam água. A gente não podia tomar banho. Nossa. Não tinha água pra beber. Não tinha nada. E ele disse, porque eu não lembro, que eu botei a mão no coração dele assim, botei na cabeça e falei, sente a respiração, ouça a minha voz, e não sei o quê. E diz ele que ele passou e nunca mais passou mal. Então ele, a mãe dele, a namorada dele entraram em contato comigo pra agradecer por ter salvo a vida do filho. E um outro depois falou que esse que passou mal tava lá porque ele tinha saído com a namorada do bandido. Então armaram pra ele. O outro não, era bandidão mesmo e não sei o quê, mas agradeceu e tal, pelo não sei o quê. Essas pessoas entraram em contato comigo, mas eu não lembro disso. A única coisa que eu lembro é que as pessoas olhavam pra mim de cabeça baixa. Como um respeito, como se estivesse falando com o senhor do tráfico. Caramba. Isso não dá pra explicar. Não teve nenhuma tentativa de agressão, nada? Eles me davam a comida dele, porque os carcereiros não me davam comida e nem água. Quanto tempo você ficou nessa 7 cela? dias. 7 dias. Saí de lá com 7 dias porque CNN, BBC, Guardian, tava tudo sobrevoando, Globo, Record sobrevoando. Um senador tinha ido pra tribuna dizendo que eu era o maior criminoso da nação, que eu devia ser morto, apedrejado, linchado. Então a mídia tava muito em cima. O meu habeas corpus, quando saiu, foi noticiado primeiro na mídia. Meu advogado tava na porta do juiz. E quem deu... Ele ficou sabendo pelo Boechat, que tava cobrindo. Entendeu? Ele falou assim, olha... Entrou em contato com a minha mãe, o Boechat tá dizendo que tem habeas corpus, mas eu ainda não sei, eu tô aqui na porta do juiz. E aí eu saí, mas quando eu saí tinha uma multidão pra me linchar. E essa multidão continuou... Linchar, literalmente. Literalmente, com pedra, com pau. O senador mandou. Quem que era o senador? Magno Malta. Caramba. Ele usou a tribuna do Senado pra mandar me matar. Não com essas palavras, eu quero que ele morra. Não. Claro. Mas ele disse, ele é um pedófilo, ele é um falso pastor, ele merece... A pena do Brasil precisa mudar, ele tem que ter pena máxima, a população não pode aceitar. E fez aquele discurso que um bom político e pastor sabe envolver as pessoas. Né? E aí tinha uma multidão para me linchar. Graças a Deus, o advogado foi com outro gigantesco, eles conseguiram me proteger. Mas... durante 3 anos e meio, até sair a minha absolvição, eu fiquei trancado dentro daquele apartamento, sem poder botar a cara do lado de fora, porque, além de tudo o que aconteceu, muita gente, ela incentivou e, acredito que, não posso provar, financiou muitas tentativas de assassinato. Entendeu? Contra mim. Porque pessoas apareciam no lugar que eu estava e só o meu advogado e o advogado dela podia saber. Porque como eu tinha restrições que o juiz tinha imposto até ganhar a absolvição, eu tinha que dizer onde eu estava. Ah, tá.
E só eu, o meu advogado, né? E quem tinha acesso ao processo, que era ela e o advogado, saberiam onde eu estava. E pessoas acampavam na minha porta para me matar. E você não assinou a anulação do casamento? E como que ela tomou posse de tudo e você não tinha direito mais a nada? Por exemplo, o juiz de família que deu o divórcio, até hoje sequer deu a divisão dos bens. Ela já dilapidou tudo. Nós entramos com vários recursos pedindo para ele bloquear os bens. Caramba. Desde 2016. Ele não bloqueou nada. Ele deu o divórcio, ela vendeu tudo. E a gente tá lutando para recuperar alguma coisa. Você viveu nesse tempo como? Lá com que dinheiro? Nesse Não, sem apartamento? oferta. É? A pessoa vê a minha história e fala assim: você precisa pagar a luz hoje? Tá aqui, sua luz. Você tem dinheiro para pagar o condomínio? Tá aqui. Eu te falei, os móveis da casa, Mastral movimentou todo mundo. Caramba. Mastral me deu copo, talher, eu não tinha isso. Ele me deu coisas assim, tipo, me deu micro-ondas, sabe? Que é supérfluo. Pra uma pessoa que era milionária, não era nada, mas pra alguém que não tinha nada, entendeu? Me deu uma cafeteira, eu sou o maior amante de café do planeta, entendeu? Você vê meu release, tá lá, amante de café.